Bom dia. Não, Real. Aquele Francisco com o Francisco José da Silva, Maria de Rosália. Manuel Faustino Filho também. Herói é quem vence, é quem luta, quem batalha, quem supera obstáculos, quem não desanima, quem busca, quem sonha. Esse é o herói. José Francisco de Lacerda, mais conhecido por Zé Lacerda, ele era uma pessoa muito simples, humilde, gostava de preservar aquela amizade que ele adquiria no decorrer da sua vida. Gente muito boa, muito amigo. Era uma pessoa muito especial. Ele ficou sem mãe muito cedo, né? Quando ele perdeu seus pais, ele tinha apenas 11 anos de idade. A minha avó, Joaquina Raquel, já viúva, certa vez ela sentiu uma dor de cabeça muito forte. E ela sentiu que ela ia morrer. A pouca fala que ela tinha ainda, ela chamou a sua irmã Maria e pediu: Maria, você não abandone meus filhos. E nesse mesmo dia, ela chegou a falecer. Aí minha mãe tomou conta deles, criou como filho, era muito unido com a gente. E era assim. Ele era uma criança assim, calada, mas ao mesmo tempo ele não deixava transparecer aquela tristeza, porque de tudo ele trava, já de pequeno ele já trava uma lição de vida. É uma alegria assim, porque tem menino que é gaiato, né? Depois ele era, toda a vida ele foi belezinha mesmo, né? No local onde ele morava, tinha riachos, rios, e ele ficava tomando banho. Brincava de todo mundo. Era de bolinha, caçando passarinho nas baleeiras. Era uma criança alegre, mesmo naquele sofrimento, mesmo sem ter nada, porque não tinha nada, dinheiro, não tinha nada, somente aquelas famílias que acolheram para dar comida. O pobre José Lacerda é porque ele queria crescer. Nossa família era grande, meu pai era pobre. Bem dizer, só dava comida, né? E o vestir. E a pessoa também achou um dinheirinho, né? E meu pai não podia dar. Ele não era muito assim de roça, né? Ele não era, não. Ele queria outra coisa melhor, né? Aí foi por isso que ele disse: vou embora. Aí foi. O nordestino, não é porque ele seja, o camarada gosta de emigrar e de viajar, não. É porque as condições aqui eram precárias e ele procurava um outro lugar para viver. Ele era inteligente, era criativo ele. Ele foi fazer uma aventura, foi embora para ver se isso melhorava a situação, porque aqui não melhorava, né? E o governo aproveitava também essa tendência, essa observação da população, promovendo campanhas para recrutar pessoas que quisessem ir morar na Amazônia, para povoar a Amazônia, né? No século XX, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, como a Amazônia possui uma floresta imensa de seringueiras, né?
e produzia muita matéria-prima para a borracha, para a fabricação da borracha, o governo e os países envolvidos na guerra, liderados pelos Estados Unidos, vieram tratar de aumentar a produção de borracha na região aqui. Havia propaganda nas difusoras da cidade, nesse tempo de televisão nem rádio, para recrutar os nordestinos para ir para o plantio da borracha, fazendo as maiores promessas, né? Eles diziam que essas pessoas iam juntar muito dinheiro. Só gostava das coisas boas, né? Por isso que ele foi bater na Amazônia. Ele queria coisa boa. Fui empurrado pro norte, atrás de uma borracha. Eu fui parar na grande mata. Hoje eles nos matam, mas já usaram nossos braços. Iam para o Ceará, para de lá serem levados de navio para a Amazônia. Essas pessoas chegavam numa cidade qualquer do interior e eram botados em curral de vara para não sair mais, para já ir embora. Bem tratados, cooptados, não, é bom, vamos, não sei o quê, mas ficava em currais com vigia para não sair, para lá pegava, botava no trem para Fortaleza, pegava o navio e ia para a Amazônia, né? Era navio, vinha pelo mar, passava 8, 10, 15 dias viajando dentro do mar. Durante essa viagem, era uma época de guerra. E Hitler mandou submarino alemão para aqueles países que ele considerava inimigos, né, que não estavam do lado dele. Porque inclusive já tinham sido torpedeados alguns navios na costa do Brasil, né? Dizem que era um navio submarino na Alemanha, e outros dizem que era até americano por debaixo do pano para botar o Brasil na guerra. Esse submarino passou muito próximo ao navio onde estavam esses seringueiros. E lá eles ficaram temerosos. O comandante desligou as luzes do navio, mandou todo mundo ficar em silêncio. Durante muito tempo ficou em silêncio. E eles diziam, né, que dava um comprimido a cada pessoa, a cada tripulante, para que não se entregasse nas mãos do inimigo, né? Foi quando ele juntou as mãos e pediu a Deus essa graça, né? Que se ele escapasse e retornasse um dia a Coremas, ele doaria uma imagem de São José ou a uma igreja ou a uma capela. E assim ele confiou em Deus, na misericórdia divina, e chegou ao destino. Ele, juntamente com os demais companheiros, eles eram escolhidos para trabalhar nos seringais. E ele, por sorte, ele foi escolhido pelo capitão Zé Galdino. Ele escolheu pessoas assim mais jovens e fortes para ir para esse seringal. Esse seringal, Araras, havia sido desativado em 1917, porque devido a um forte grito, que houve mais ou menos mais de uma hora esse grito ecoou na floresta. Não sabe se foi de um pássaro, humano ou se de um animal. Só sabe que todos os índios e caboclos escutaram esse grito. E ele foi justamente para lá. Quando eles chegaram lá, os caboclos daquela proximidade disseram para ele, né? Vocês são homens valentes. Eles naquela época não tinham, eles eram pessoas humildes, pobres. Eles não tinham nem relógio, olhavam pelo sol. E mais ou menos assim, depois do almoço, eles saíram para a mata. E lá, pai ficou lá em umas árvores, mas quando começou um grande temporal, e tudo escureceu, e ele disse que só escutava assim, animais. Ele ficou assim próximo a uma árvore. Ele disse que se agarrou assim a essa árvore e pediu que Nossa Senhora cobrisse ele com o seu manto, que São José também ele assim não deixasse ele morrer, porque certamente ele iria ser levado por aquelas águas. Quando ele chegou à noite no acampamento, os amigos dele lá disseram: Paraibano, você já estava dado como um morto. Como você conseguiu? Ele disse: era algo que me dizia assim, aqueles locais onde eu deveria pisar para chegar até vocês. Ele saiu de madrugada e ele era muito rápido. Ele disse que era muito rápido quando sangrava aquelas árvores para fazer o látex. Aí lá no acampamento ele levava
para fazer aquelas bolas, e pai fazia muito. Depois era pesada, e lá aquela pessoa responsável pelo seringal pagava a ele. Só que lá, pai percebeu assim que estava sendo injustiçado, porque pai trabalhava tanto e era para dar um total de dinheiro, e ele questionou. Por que aquela total? Porque eles descontavam também de alguma coisa, de comida, era um trabalho escravo injusto, um trabalho injusto naquela época, era um trabalho injusto. Então, o que aconteceu? Ele saiu, depois disso ele saiu, foi trabalhar. Quando ele retornou ao acampamento, o amigo dele de Rio Grande do Norte, disse paraibano, ele chamava paraibano, eu escutei que as pessoas responsáveis não estão gostando, não gostou da maneira como você falou, e eu acho que eles vão lhe matar. Aí ele pediu, me ajuda a sair desse seringal, porque se eles vão fazer o mal, você tem coragem de ir comigo? Né? E ele saiu com esse companheiro lá, e de um modo assim quase subhumano, porque ele foi no rio e depois chegou na floresta, ele tentando fugir, achando que as pessoas estavam atrás dele. E vivia fugindo um para o outro por conta de índio e de fazendeiro. Ele passou fome, frio, noites assim, adentro daquela floresta. Dormia no chão, comia tudo no mundo. Chegou a comer até carne de macaco. Eles mataram um macaco para sobreviver. Depois que estava a salvo, ele percebeu que estava doente. Então um amigo dele levou ele para um hospital e ele pediu a esse amigo, não me deixe morrer, eu cheguei até aqui. Você lá no hospital, se eles perguntaram o que você é meu, você diga que é meu primo, é um parente próximo. Não me deixe abandonada à mercê da sorte. O amigo dele depois disse, rapaz, que ele delirava muito, ele chamava muito pelos pais dele, falava de coremas, da família, né? Ver aquela memória assim, da infância, ele gritando assim, naquele delírio, naquela febre muito alta, e esse amigo dele ficou o tempo todo ao lado dele. Aí eu sei que ele disse que estava com uma febre grande. Entre, querida. Não, obrigada. Ele disse, dê-me um copo com água que eu estou morrendo de sede. Eu estou me sentindo mal, uma secura grande. Aí disse que um olhou assim, levanta, malandro, preguiçoso. Como você, porque é lá do sertão, da Paraíba, aí quer botar banca aqui também. A gente não é escravo seu não, levante, olha ali o pote e vá tomar. Ele disse aquela caneca velha, ele disse com nojo tão grande, disse, minha filha, não sei como eu tomei, porque eu estava com muita sede, muita aperreada. Aí ele disse que quando enfiou a caneca dentro da boca do pote de barro, não sabe? Aí o pote virou por cima dele. Aí ele disse que foi Deus que salvou. Ele enfrentou muita coisa perigosa por aí afora, coitado. Arriscou a vida demais. Ele contava a história, não sabe? Ele saiu já tarde e ele disse que ao pôr do sol, o sol foi desaparecendo, né? Foi escurecendo. Aí ele disse que quando estava lá, de repente, ficou em pé, assim, numa tábua, sabe? Que estava assim, folgado. Ele contava tanta história que eu estou esquecida demais, era coisa demais, sabe? Antes eu me lembrava tudinho, mas estou ficando esquecida, que ele conversava muito comigo, contava a vida dele todinha, desde criança. Aí quando ele disse que de repente estava em pé, e aquele negócio, subindo e descendo, ele sentindo aquela coisa, uma emoção estranha, uma coisa, ele disse que quando eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu estou com paludismo, desde eu vou morrer aqui à míngua, dentro dessa mata, sem conhecer ninguém, sem ver gente nem nada, só planta e animal. Aí ele disse que quando olhou a monstruosa cobra, era a cobra, o peso dele, respirando com ele em cima. Pois aí ele disse que puxou o revólver para matar. Aí eu disse, mas papai, o senhor não matou não. Aí ele disse, não, eu ainda peguei no revólver para matá-la, mas aí eu senti remorso e pensei, ela foi muito humana comigo, não me mordeu, não fez mal nenhum a mim, por que eu vou matar? Ele sofreu muito. E a família não queria que ele fosse, mas ele foi com 15 anos. Fugiu dos pais, era um aventureiro.
Foi por curiosidade, porque era jovem e queria conhecer o mundo por aí afora. Papai falava muito em seu Zé Lacerda. Ele era amicíssimo. A senhora quer ver a carta que seu pai escreveu para meu pai? Demais. Se você puder ler um dos meninos, eu ainda agradeço. A assinatura dele, ó. A letra dele. A assinatura, ele assinou aqui. É a letra dele. Olha aqui, Leopoldino de Medeiros. Muita coisa. Você quer ler para mim? Porque eu tô sem óculos, meu óculos quebrou a lente, eu não tô enxergando. Prezado amigo Zé Lacerda, meu prazer é que este lhe encontre em perfeita saúde e bem assim todos os seus familiares. Quanto a mim e os meus estamos bem, graças a Deus. Amigo, recebi sua sugestão de me ajudar em minhas humildes lembranças, o que para mim é de grande valia. Caso o amigo queira dar-me esta valiosa ajuda, pode ser da seguinte maneira. O amigo conta umas historinhas de coisas bem sensacionais, como achar melhor. Falar sobre as caçadas, sofrimentos, trabalhos daqueles que sabemos de homens em estado de miserabilidade, doenças. Fale também sobre índios, festas, assassinatos, alegações e tantas outras coisas que vimos por lá, na nossa época. Veja, tudo que o amigo contar é bom demais e peço que envie datilografado para melhor compreensão. E pode contar com seu amigo citando nome como cooperador. E se caso houver alguma custa, mande me dizer. Sem mais, sempre seu amigo e admirador, Leopoldino de Medeiros. Ele era dado como morto. Inclusive um irmão dele, João Lacerda, certa vez tentou até suicídio, porque dizia que era impossível que a pessoa pudesse passar mais de 4 anos fora de sua cidade e sem dar notícia. E a família admirava como foi que ele conseguiu sobreviver. Herói, né? De ter ido para o Amazonas. Nesse tempo, o Amazonas era demais, né? E ele foi, né? Ele tinha vontade de vencer na vida, né? Me lembro como hoje. Se abracemos, fiquei muito contente. E nesse tempo, hoje tem uma história de uns beijos, né? Nesse tempo não se usava isso. Só abraçando e perguntou como fui de Amazonas. Contou só a choradeira que não deu certo, né? Eu acredito que foi bom porque ele voltou com vida, não é? Quando é ruim, às vezes o cara fica por lá mesmo. Eu estava trabalhando lá no cartório, quando chegou uma senhora dizendo que pai estava passando mal. Eu saí aflita, ela mal dizia o que era, né? Eu não sabia ao certo o que tinha acontecido na minha casa. Quando eu cheguei lá, encontrei ele já inconsciente e nós levamos ele para o hospital. Ele assim começou a assim, chorar, era como fosse uma lágrima assim saindo, escorrendo assim do seu rosto. Eu fiquei assim emocionada porque eu amava muito ele, né? E vendo ele assim chorar, e eu também comecei a chorar, porque eu senti assim dentro de mim que ele não ia sobreviver. E no meu coração assim começou a surgir assim palavras. Pai, se eu pudesse enxugar a lágrima que cai lentamente no teu rosto, eu enxugaria não somente ela, mas todo o teu pranto que não podes exprimir no teu consciente. E eu, sem nada poder fazer, choro contigo, para não chorares sozinho, e deixando o Senhor enxugar nossas lágrimas. Esse caderno aqui é um caderno, ele é bem antigo, né? E ele tem um significado muito grande, porque nele tem um poema de meu pai, que eu fiz para meu pai. Eu aproveitei e também fiz, nesse mesmo caderno, a canção, né? Entre rios, matas, nasci, alegria, sorrisos, cresci. Sofrimentos tão logo senti, mas lutei, não desisti. Amigos, família busquei,
horizontes incertos vivi, novas trilhas, estradas busquei, eu lutei e venci, consegui sobreviver. Eu voltei, encontrei a razão do meu viver. Eu lutei e venci, consegui sobreviver. Eu voltei, encontrei a razão do meu viver. Quando eu chego já próximo ao Riacho Grande, tem uma parte alta, assim, uma estrada com curvas. É como se Pai estivesse naquela localidade. Como se o seu coração tivesse ficado assim naquela capela. Saber bem